Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o Estado absolutista europeu, que foi o momento em que os reis passaram a concentrar os poderes em suas mãos. Mas antes vamos lembrar um pouquinho como era a figura do rei na Idade Média, né? Lembra quando vocês estudaram a Idade Média? O poder ele estava tão dividido, estava tão fragmentado, que o rei ele existia, mas mais como uma figura decorativa, mais como um exemplo de poder, mas que de fato não funcionava. Por quê? Porque nos feudos, lembrando lá do assunto Idade Média, nos feudos, cada um tinha sua organização e o senhor feudal exercia ali um poder dentro daquele seu território, certo? Então, o rei ele não tinha esse poder todo na Idade Média. Então, a partir do século X, os reis começam a voltar a concentrar o poder em suas mãos, contratam mais funcionários e chegam, inclusive, a formar exércitos. E até onde ia o nível de atuação desse rei, né? O rei, ele era responsável pela política econômica, né, por elaborar e decidir sobre políticas econômicas. Então, tudo que passava pela economia, todas as decisões sobre as atividades econômicas do reino, eram de responsabilidade do rei. Também era responsável pela promulgação de leis, as leis que regulamentavam as vidas das pessoas naquele reino era de responsabilidade do rei. Também a punição de infratores era de responsabilidade do rei. Também sobre a arrecadação de impostos, criar novos impostos, excluir outros e decidir o que se faria com o dinheiro arrecadado por aqueles impostos, também era decisão de quem? Do rei. Então vejam bem quantas e quantas funções esse rei acumula. Os reis também faziam amplo uso das finanças do reino para gastos pessoais. Isso não pode, gente, mas acontecia bastante. Imagine só, pegar o dinheiro dos impostos que deveria ser aplicado em benefício do reino e usar para gastos pessoais, para exageros dele ou da própria família. Isso não dá, né? Então, mas acontecia bastante. E entre os séculos XV e XVIII, os reis vão concentrando cada vez mais poder e esse modelo vai se transformando e sendo seguido por outros monarcas da Europa. E aí a gente tem a formação dos estados absolutistas na Europa. Embora o rei ele tivesse esse amplo poder, tá? Todo poder, ele tem um limite de atuação. E haviam grupos que colocavam certo limite de atuação ao poder do rei, só que eram grupos muito poderosos, não era a população geral, né? Como eu já falei antes, ele decidia como aplicava esses impostos, inclusive aplicava os impostos em benefício dele. Mas os grupos com poder que tinham essa atuação de limitar o poder do rei era a Igreja Católica, a nobreza e a burguesia. Embora fossem dotados de poderes para limitar a atuação do rei, nobreza e burguesia ao mesmo tempo também dependiam do rei. Por quê? A nobreza precisava do poder do rei para conter as revoltas dos camponeses ou dos trabalhadores da cidade, porque aí teriam apoio do exército particular do rei. E a burguesia precisava de quê? Precisava do aval do rei, da autorização do rei nas atividades comerciais, de forma a facilitar suas atividades comerciais e, assim, aumentar os seus lucros e suas riquezas. Os estados absolutistas do Antigo Regime tinham duas práticas bem comuns a eles. O mercantilismo, que era a intervenção total do Estado nas práticas econômicas, nas decisões econômicas, tudo passaria pelo poder do Estado, e o colonialismo, que se baseava na invasão, conquista e exploração de outros territórios fora do reino. Além da nobreza, da burguesia e da Igreja Católica legitimando o seu poder, a gente também observa que haviam teóricos que validavam o poder do rei, que justificavam essa concentração total de poderes nas mãos de uma única pessoa. Dentre eles, podemos citar três. O Nicolau Maquiavel, que ele escreveu uma obra chamada O Príncipe, e nessa obra ele dizia que o Estado
era mais importante que o indivíduo, o governo era mais importante que o indivíduo, que a pessoa. E que, para que houvesse um Estado forte, que assegurasse a segurança de todos os indivíduos, o soberano ele deveria ter plenos poderes, governar de forma absoluta. O segundo teórico se chama Thomas Hobbes. Ele dizia que a condição social da humanidade é de agressividade, é de violência e que precisaria de um Estado para regular essa violência entre os homens e que acabasse com a barbárie. E esse Estado seria na figura do rei. Então, haveria um tipo de contrato social em que as pessoas cederiam os seus direitos para que esse governante decidisse, né, por eles o que era melhor. Então, para isso, ele precisaria ter poderes absolutos. E o terceiro teórico é o Jacques Bisset, que ele dizia que o poder do rei vinha de Deus, dava um caráter divino a esse poder do rei e que, portanto, não poderia ser contestado. A consolidação dos governos absolutistas também contribuiu para que se impusesse uma religião oficial para cada país e a adoção de um idioma comum para cada país. Também houve a construção de regras que distinguiam os ricos dos pobres. Os ricos, cada vez querendo se distanciar mais dos pobres, criavam regras de etiqueta que os tornariam diferentes e assim marcaria ainda mais essa divisão de classe. Então, gente, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!